nasci numa cidade muito pequena que se chama Nova Alvorada e uma cidade hoje, um município de 2, 3 mil habitantes aproximadamente, não tenho certeza do número de habitantes. A minha família sempre esteve envolvida com atividades comunitárias, né? Seja meu pai, minha mãe, meus avós paternos e maternos sempre estiveram envolvidos. Foram muito disponíveis para a vida comum. E então assim, isso me acompanhou e me acompanha sempre, desde da adolescência, da infância, enfim. E na região de Marau, consequentemente, tínhamos a presença dos capuchinhos. Mas na comunidade onde nós também tinha a presença dos capuchinhos. Então, os capuchinhos sempre tiveram a imagem deles, do hábito, do cordão, da sandália, dessa alegria fraterna, do acolhimento deles, sempre foi muito próximos. E como meu pai e minha mãe e tantos avós paternos e maternos, e coincidentemente, por exemplo, a minha avó depois e meu avô mudaram para o Paraná, e coincidentemente lá na comunidade deles também se encontravam os capuchinhos. Então os capuchinhos mais ou menos estavam sempre grudados na vida da gente. E eles tiveram um papel fundamental, seja na educação, seja na participação comunitária, seja nas relações humanas. Eu acho que assim, eles nos talharam minha vida familiar, doméstica, né? E também com esse viés comunitário, onde que nós todos nos colocamos sempre a serviço dos outros. Então isso é DNA familiar. Tinha uma colega que praticamente assim, ela que me instrumentalizou também no desenho arquitetônico, ela acabou casando e eu fui no casamento. E para não ficar sozinho, já que o meu par na época, a minha colega que a gente era padrinho de casamento, acabou ficando mal na igreja, enfim, acabou não indo para a festa. E eu fiquei um belo solteiro na festa, porém o meu irmão é uma pessoa pública também, mal envolvido, DNA de família, né? Envolvido com as questões comunitárias e tudo mais. Ele na época foi estava envolvido com colégio e com, enfim, uma série e é uma pessoa bem conhecida da cidade, foi para o casamento. E era colega, ele era amigo dos pais dessa minha colega. E aí o mano disse assim, senta aqui comigo, com a minha cunhada Ivete, senta aqui conosco. E aí sentei com eles, e aí o Frei Luiz Turra sentou e disse, quem é esse rapaz aí, né? Aí o meu irmão disse, é o João que está chegando, né, faz pouco tempo que está aqui em Marau e tudo mais. E aí, entre conversas e comes e bebes, aí ele ousadamente me disse assim, você nunca pensou em ser frei? E eu disse, tá, passou, aquele ano passado do convite, né? Mas assim, o resumo da festa foi o convite. Eu passei semanas pensando aquilo. E aí, nesse ano mesmo, um primo meu vai fazer noviciado em Marau. Logo depois das missões de Marau de 83, foi outubro de 83, mas agosto ou outubro por aí de 83, então morreu meu avô, teve as missões, teve o convite esse, sim, vou, e aí assim, parecia uma coisa muito estranha, eu estava relutando assim, mas eu vou ter que deixar minha moto, eu vou ter que deixar meus amigos, eu vou ter que deixar isso. O que os meus amigos do colégio vão dizer, e etc, né? Aí assim, e as festinhas, e os bailes, etc. Eu tinha agendado com o Turra para, no domingo de manhã, ele convidou para mim tomar um café com eles lá. E, consequentemente, passar a semana com eles. E daí, na época, os capuchinhos tinham, e até hoje, a igreja tem esse movimento de ida, que hoje o Papa Francisco, né, tem esse discurso, ir ao encontro, né? Na época era ir para a periferia. Era lá que você tinha que fazer contato com os pobres. E tinha uma série de cidades, casas da Grande Porto Alegre para você escolher. Aí eu sempre falei, qual que é a pior? Pior no sentido assim, qual que é a mais desafiadora? Canoas. Então é para lá que eu vou. Imagina, morar no meio de ocupação, etc, etc.
E aí a gente acabou tendo um contato muito grande com os catadores de lixo, carroceiros, enfim. Então foi em 1987, houve uma grande discussão entre os freiras, quem que vai acompanhar os catadores de lixo? E aí ninguém se candidatou e disse, eu vou. E fui assim, sempre gostei desses desafios interessantes, né? Então assim, e aí tinha todo o discurso, né? A gente tinha que estar bem nas fronteiras, aonde que a vida corria risco, era lá que a gente tinha que estar assim, mas é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero. Lógico, imagina tu sair de uma situação interessante da região da Serra Gaúcha, com casa legal, com família legal, com entorno legal, com amigos legais e tudo mais, tu vai acabar no meio de um banhado, morando entre os pobres e tudo mais. Nossa! Foi assim, dolorosa a conversão, né? Mas assim, se eu te disser hoje, sem querer falar das outras cidades que eu passei, mas a cidade que mais eu me encantei pelo projeto de trabalho foi exatamente em Canoas, porque ali foi a primeira construção, a primeira coisa visível que eu consegui fazer enquanto pessoa na minha juventude, que foi ter trabalhado com os catadores e ter contribuído na criação da Associação dos Catadores de Lixo e me envolver com eles, ir para cima e para baixo com lixo, correr riscos e etc. E assim, e é interessante que tu vivia no meio do lixo. E nunca tive medo de ficar doente, né? Quer dizer assim, e viver no meio daquela criançada toda. E a gente acabou descobrindo coisas fantásticas no meio do lixo, né? Então, pessoas maravilhosas, quer dizer assim, a presença de Deus no meio deles, com valores extremamente grandiosos, né? De fraternidade, de ajuda, de cooperação e tudo mais, que é aquilo que os capuchinhos sempre propuseram, né? Então, eu fui de corpo e alma no lixo, né? Enquanto eu trabalhava com os catadores, eu estava me especializando em desenho artístico. Então, 2, 3 vezes por semana eu ia a Porto Alegre e estudava artes aí, MASP não, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, MASP é São Paulo. Aí tive assim, um contato com o universo artístico a partir da motivação do Frei Celso, porque eu sempre fui de rabiscar. Durante as aulas eu sempre fazia caricaturas. Então a caricatura, eu gostava muito da linguagem da caricatura, que eu queria, na verdade, ser caricaturista. Antes queria ser arquiteto. Daí eu resolvi ser frade. Aí eu queria ser caricaturista, aí virei catador de lixo. Aí com o Frei Luiz Carlos, mas o Celso assim, você tem que fazer arte. Tá? Aí comecei a então fazer curso de artes. E aí a arte, assim, como tinha o movimento social, precisava de faixas, cartazes, e me exigia muito assim, eu quero fazer mural. Já imagina, eu via aqueles paredões de Cuba e de Moscou, aquelas imagens do trabalhador, etc. Assim, eu quero fazer isso, quero ser um artista engajado, traduzindo a linguagem do povo, etc. Até se você observar no material, tem muito disso. Até a linguagem era... Então, aí eu comecei a ficar bom no desenho, bom nem tanto, né? Mas aí eu comecei a juntar a questão das causas, que tem um arame farpado que anda nas obras ali. O arame farpado, assim, os freios estavam envolvidos com as questões da terra. Eu estava num local que tinha... era uma questão de terra. E o arame farpado era um divisor. E aí, se você observar o arame farpado, ele na verdade, ele lembra um vitral, porque tinha traços pesados. Na verdade eu queria exatamente traduzir isso, traduzir a luta, porque eu gostava muito dos vitrais das igrejas, né? Que tinha essa divisão aí. Eu disse, nossa, mas eu podia transferir
essa motivação do mosaico, mas o mosaico vitral para a arte. Por isso que a cor é viva, tem traços pretos e etc. Eu queria mais ou menos, e estava indo para isso, né? E aí na época então era para mim fazer uma especialização justamente em arte mural na Itália, e por força das circunstâncias, que não veio ao caso aqui, não pude ir. Então assim, bom, eu fiquei tão triste para o fato de eu não ter ido para estudar, você não quer mais dizer. Daí assim, empaquei. Mas, entro para o jornalismo e tudo mais, sim, a arte está sempre aqui dentro. Né? Tá sempre. E observação, etc, tu sempre acaba fazendo. Então, aí, quando eu vou para a vacaria também, né, eu tinha função de econômico na casa. Aí baixou de novo o arquiteto. Aí organiza jardim, casa, etc, obras. Bom, virei arquiteto de novo. Vou para o jornalismo, descobri o fotojornalismo. Gente, me encantei com o fotojornalismo. Aí dentro do fotojornalismo eu descobri que existia a foto macro, a foto do detalhe, esse olhar diferenciado. Então assim, se você observar os desenhos, o meu desenho tem muita cor. E eu justamente acabei transferindo a cor do desenho para a fotografia. Então a cor para mim ela tem um significado imenso, ela é algo assim, eu não sei se eu tenho um problema de visão, alguma coisa, mas ela me encanta, a cor me encanta. Então eu gosto de cor pura, carregada, chapada, que é um pouquinho que tem no vitral. Então assim, juntei fotojornalismo com esse olhar, mas aí comecei assim, aí vem a tecnologia de celulares, etc, e a facilidade de ter a fotografia. E vem Instagram, essa história toda, então eu junto, faço todos os links, né? O envolvimento com uma causa. Aí vem a questão do vitral, vem a imagem, vem a tecnologia. Bom, tem toda uma junção dessas informações na imagem. E aí quando eu acho que os freios perceberam que a gente estava fazendo isso, e eu também já estava disposto a sair daí, e aí assim, bom, o lixo ele foi interessante, o trabalho da reciclagem foi interessante, mas assim, eu precisava ir mais além. Né? E foi que eu falei assim, não, tem rádio, você podia trabalhar em rádio. Disse, vamos embora. Então a partir do rádio, de novo, né, dentro do rádio, disse, bom, eu estou trabalhando com rádio, eu entendo um pouquinho de gestão, continuei fazendo gestão, mas aí depois da gestão, assim, eu preciso entender do centro do negócio, que é a informação. Disse, bom, eu preciso fazer jornalismo. Acabei fazendo jornalismo nas horas vagas, né? Às noites aí, eu morava em Vacaria, todos os dias eu ia lá, fazendo 200 km por dia para estudar jornalismo. Aí acabei fazendo jornalismo, né? Foi fantástico. Aí quando termina o jornalismo, a gente já estava começando, então, aí, na 2000 e 2005, 2007, já começava a pipocar a internet. E já se começava a discutir isso. Bom, é uma questão nova que tem aí. Então, eu preciso também entender desse jeito de funcionar a informação. É que eu acabei fazendo pós-graduação em comunicação e multimídia, etc. Fiz numa cidade grande, de São Paulo, né, tomar avião para cima e para baixo, coisa assim. Aí, cada vez mais a mala foi ficando menor, mais prática, né? Então, assim, de tantas viagens que a gente acabou fazendo. Então, a Signes Brasil, a Signes Internacional, Rede Católica de Rádio, Conferência dos Capuchinhos do Brasil, me motivaram a começar a sair. Né? Mas isso já antes, tempos ainda com os catadores, já tinha, porque a experiência nossa era inédita do lixo. Né? Então isso também acabou me levando para o Rio de Janeiro, me levando para o Chile, para o Peru, né? E para a Europa, inclusive, numa viagem internacional com um bando de meninos e meninas lá de Canoas. A gente acabou fazendo um intercâmbio que a gente acabou indo para a Dinamarca. Então, assim, essa ida, a primeira viagem assim grande para mim foi a ida à Dinamarca. E aí quando tu começa a colocar, a gente fala assim, meu Deus, que sociedade organizada, e a minha não é tanto assim. E eu me recordo até hoje, tu imagina, tu sair de Copenhague, passar um mês
na Dinamarca, aonde que tudo é certinho. Tu vai na escola que é maravilhosa, tu tem... Aí tu volta para Canoas, naquele lugar. Assim, eu não acredito. A raiva que eu tive, né? Não por morar lá, mas por ter essa grande diferença, né? Assim, meu Deus, isso me entusiasmou muito mais, né? Primeiro a denunciar as realidades. Então, tu acaba se envolvendo, que é um pouquinho o profetismo da vida capuchinha, de questionar essas situações que as pessoas vivem. E aí então tu acaba entrando nesse universo, aí tu começa a encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento. Aí tu entra em organização religiosa, etc, etc. Então, e para você ser bom nessas coisas, tu acaba participando de N conferências e encontros. Então, assim, eu acabei acumulando uma série de crachás, porque assim, é a coisa mais prática para você, com uma vida capuchinha itinerante, né? Então tu acaba, a tua bagagem ela acaba sendo extremamente sintética e objetiva, porque tu não vai carregar um caixão, um caminhão de coisas que elas são recordações, né? Então, assim, hoje para mim a fotografia é uma recordação, ela acaba sintetizando ainda mais essa história do digital, né? Aí, assim, elas cabem no HD, não precisa você ter uma estante imensa para guardar. E aí, se observarem, as minhas coisas, elas são quase todas minimalistas, né? O meu São Francisco são esqueléticos, são magros. Não, uma que eu acho assim, a estética do São Francisco magro, uma que ela é funcional, mas eu acho um palito de fósforo bonito. Eu acho canetas extremamente elegantes, quer dizer assim, as linhas retas, e esse São Francisco Magrelos me encanta. E lógico, aí tem toda uma linguagem também dele ser magrelo, né? Ele foi produzido no Nordeste, eles são de madeira, aí, etc. Quer dizer, tem toda uma história atrás dele. Então, eu coleciono essas coisas que não ocupam espaços na mala quando eu tenho que migrar. Né? A vida capuchinha, a gente não sabe até quando que a gente vai ficar aqui, né? Aqui os dias a gente pode estar em outras cidades. E para mim, assim, mudança é um trauma. E assim, porque é um rompimento desgraçado, sabe? Mas assim, tu acaba na mudança fazendo uma síntese grandiosa em ti. Porque assim, tu derruba tudo, tu tira tudo que tem de dentro e tu começa assim, isso fica, isso não fica, isso fica, isso não fica. E é uma seleção quase natural. Aí de vez em quando assim, nossa, eu perdi muita coisa nessa história. Não, mas aí tu faz outras amarrações de memórias, né? Então assim, tem o cartãozinho, tem a fitinha, quer dizer assim, são pequenos símbolos que eles acabam sendo memórias tuas. No meio das minhas recordações tem um saco de moedas aí. Esse saco de moedas, eu diria assim, foi a minha primeira obra de arte. Eu estava na escola, eu não sei como é que se chama hoje, tem o primário e logo em seguida tem... Na minha época era... Ensino médio? Não chega a ser ensino médio ainda. Ensino fundamental, então. Fundamental, era um fundamental. Aí foi meu primeiro contato com a arte, né? E aí a gente fez, a professora de artes, educação artística, né? Aí montou aquilo lá, a gente saía a catacora, etc. E aí, esse saquinho, até se as pessoas observarem, tem uma série de assinaturas e etc. São meus colegas, né? Que foi nesse período de ensino que a gente tinha um grupo de relações aí bacana na época, onde eles acabaram registrando, né? E aí, se manter um saco, não precisa ter alguma coisa dentro. E aí, com essa história de viagem, etc., e aí a gente acabou, meu pai tinha umas moedas, etc., e aí eu comecei também a olhar para essa coisa do guardar informações, né? Então, eu acabei guardando essas moedas todas, e assim, e foi na época das coleções, eu colecionei cartão postal, etc, etc. Mas assim, cartão postal era um desejo de visitar cidades boas, isso eu já estou visitando, então isso não preciso mais. E a moeda tem um pouquinho isso
de ver também com a relação histórica. Se olhar nessas moedas, aí tem umas moedas antiguíssimas ali, né? Que eu acho que teriam um valor hoje, mas elas não têm um valor econômico para mim. Mas elas são, na verdade, as moedas são memória de pessoas, porque assim, eu sei, essa moeda foi meu pai que deu. Tem uma moeda de réis lá que foi meu pai que deu. Tem moeda de uma furadinha lá, foi alguém que me fez uma viagem e me entregou. Quer dizer assim, todas elas também são pessoas, essas moedas acabam sendo pessoas. Então tu acaba tendo uma síntese também de memória de pessoas e elementos, né? No meio da minha coleção aí tem das minhas memórias, né? E se vocês observarem, tem uma caixa de giz pastéis que eles, na verdade, aí tem um pouquinho de um desejo futuro, ainda de voltar a pintar. E aí eu não quero perder isso, porque assim, eu estou adiando para minha aposentadoria, quando eu não puder, quiser fazer alguma coisa, mas eu continuar a desenhar. Então, mas também tem uma memória de um frade que me incentivou a questão da arte. Essa caixa de giz pastéis, quando o Celso morava na Itália, ele acabou trazendo de presente como um incentivo. Quando eu morava na Itália, eu estava fazendo o meu desenho em Porto Alegre. E aí, quando numa das viagens que ele chegou, ele acabou trazendo a caixa e me deu de presente. Então isso acabou sendo uma memória justamente uma do incentivo e do quanto a arte ainda está presente na minha vida, né? Assim, essa história do rabisco, ainda se observar, tem muito rabisco nas minhas coisas, porque em todo instante que eu estou falando e prestando atenção, o ato de riscar, ele me ajuda a fixar informações, enfim. É um método mas assim, cada risco ele tem vem com uma informação. Então assim, o Celso, o giz pastel, ele tem exatamente ele guarda um desejo futuro e um começo histórico, né? Então assim, é uma coisa que eu jamais vou jogar fora, essa caixinha aí de giz pastéis.